Olá pessoal, dando continuidade a essa série de vídeos sobre como se recuperar de um infarto, nesse segundo vídeo falarei um pouco de aspectos mais técnicos. Nesse sentido, é fundamental que todo paciente pós-infarto tenha um acompanhamento cardiológico especializado, onde serão avaliados aspectos extremamente técnicos da saúde do seu coração e do seu corpo como um todo. E o que a gente vai poder fazer em termos de medicamento, de procedimentos, para que você fique mais saudável e com menos risco de reinfartar ou de ter sintomas que atrapalhem sua qualidade de vida, seu dia a dia. A gente tem basicamente 5 grandes preocupações num paciente que infartou. A primeira delas é qual que é o grau de sequela cardíaca desse infarto. Tem infartos pequenos, que praticamente não tem nenhuma cicatriz significativa, o coração continua batendo forte e normal, até infartos fulminantes e gravíssimos, onde o paciente pode ter uma perda de mais de 50% da massa de músculo do coração, ficando então com uma insuficiência cardíaca grave pós-infarto. E tem um meio termo entre esses dois extremos, obviamente. Então essa é a primeira coisa importante a ser averiguada, e a depender disso, outros procedimentos precisarão ser feitos. Por exemplo, o implante de um cardiodesfibrilador implantável, CDI, que é um aparelho que pode salvar pessoas com uma disfunção cardíaca grave depois do infarto por causa de arritmias malignas posteriores. O segundo grupo de análise é o grau de doença coronária, ou seja, o paciente infartou porque entupiu uma das artérias dele. E as outras? Tem entupimento também? Precisa de ser tratado? Precisa de ser desentupido, seja com stent, seja com uma cirurgia de ponte safena? Então esse é o segundo aspecto fundamental e primordial para se conduzir o paciente. Se vai ser necessário outros procedimentos de angioplastia ou eventualmente uma cirurgia aberta, né, de ponte safena ou não. O terceiro grande grupo são o controle dos fatores de risco que levaram ao infarto. Avaliação de tabagismo, de diabetes, de hipertensão, obesidade, alimentação inadequada, estresse, fundamental estresse, e todos esses fatores modificáveis. Infelizmente a genética e a idade a gente não consegue ainda modificar. O quarto parâmetro fundamental é se o paciente já possui também, além de lesões coronárias, né, no caso por doença aterosclerótica, que é a doença que obstrui as artérias do coração, se ele já tem também manifestações extracardíacas, ou seja, fora do território cardíaco, de obstruções nas artérias do corpo. Isso precisa ser investigado. É muito frequente pacientes que têm entupimento nas artérias do coração também o terem em outras artérias do corpo, porque a doença aterosclerótica, a obstrução das artérias por placas de gordura inflamadas, ela é uma doença sistêmica, ou seja, do corpo inteiro. Obviamente, ela pode ter predileção para órgãos específicos, por exemplo, só o coração. Mas não é raro você observar pacientes com obstruções das artérias do coração que também têm nas carótidas, que são as artérias que vão para o cérebro, ou nas artérias das pernas, ou às vezes nas artérias que vão para os rins, ou nas artérias que vão para o intestino. Então é fundamental essa avaliação do grau de doença aterosclerótica no corpo como um todo. E por fim, como estão outros eventuais problemas de saúde ou doenças associadas, que a gente chama de comorbidades. É um paciente que já tem problema renal crônico, já tem problema no fígado crônico, ou problema nos pulmões crônico, já tem algum outro tipo de doença, alguma situação que precisa também de cuidados específicos, que pode contribuir ou interferir nas medicações para o coração. Então isso tudo precisa ser visto. E aí é dentro desse panorama, dessas 5 áreas, que o cardiologista, junto com talvez outros médicos, caso necessário seja, irá avaliar e daí indicar outros exames, outros procedimentos, para que a gente possa chegar no maior equilíbrio possível e na maior capacidade possível de trazer de volta uma vida com qualidade. Obrigado.